Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Ah, que bom. Por favor, podem abrir as câmeras, nós estamos ao vivo. Vamos aguardar o professor Versosa. Quem mais vai entrar, Muriel? Giovanni já está, Amanda também, só falta o professor. Qual professor? Isso. Então, esperamos mais um pouquinho, e aí começamos. Hoje já estive com o professor num painel obviamente maravilhoso, ministrado por ele, sobre arbitragem, é, que na verdade rodou dentro da sala da CAEB, da Câmara de Mediação, e foi muito proveitoso. Olá, Amanda, tudo bom? Giovanni, nós queremos ver você também. Ele parece o mais youtuber da história, não é? Não é? Ele está se escondendo, imagina? Vou ficar só segurando cartaz. É, nós estamos ao vivo, tá, professor? Então, assim, não tem problema essa conversa aqui de bastidores, né? Não estamos penteando o cabelo, hoje já teve de tudo nessa conversa, vocês não têm noção do que é entrar ao vivo. Então, o pessoal do YouTube já está sabendo que isso acontece. Mas foi ótimo o painel com o professor mais cedo, e depois, na sequência, tivemos um painel que tratava então sobre mediação especificamente, com o professor Humberto Dalla, que foi excelente, fez um contraponto, um balanço interessante, e o dia está finalizando o segundo dia de Anaex. Acho que tivemos um excelente resultado. Foram muitos workshops, muitas palestras, e acho que o público ficou bem contente. Agora vamos trazer a perspectiva jurídica, né, para todo esse debate sobre startups. Já ouvimos tantas considerações sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista negocial das startups. Então, nesse nosso painel, vamos trazer um outro olhar, um olhar jurídico. Muriel, você quer verificar se ele está precisando de alguma ajuda? Amanda usa esse fone grande, né? É bom, né, Amanda? É confortável, né? Eu uso Nossa, muito. essezinho. Pois é, mas estou o dia inteiro ao vivo, estou me sentindo uma pessoa famosa, uma popstar, né, gente? Eu deveria estar com um fone decente como o seu. Ele está entrando. Ótimo. Temos uma apresentação? Temos, né? Não? Então tá bom. É mais um bate-papo, né? Uma coisa leve, bate-papo. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade, como se estivéssemos numa mesa de reuniões discutindo projeto de lei, implicações jurídicas, essas variáveis todas sobre startups, sem maiores formalidades, não tem problema. Pedimos a todos que aguardem um pouco mais, estamos aguardando o professor Haroldo Versosa, que teve uma questão técnica, e, enfim, enfrentamos o dia todo questões técnicas de um palestrante ou de outro. A partir dessa pandemia, né? Tá todo mundo todo dia com problema técnico para fazer reunião. Depois do que eu passei ontem, vou compartilhar com os nossos seguidores aqui. Depois do que eu passei ontem eu estive em outro evento com esse grupo maravilhoso de advogados e colegas e professores, enfim, um grupo do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. A gente vai falar mais sobre o grupo daqui a pouco. E ontem lecionávamos também de forma remota, via YouTube, e por algum motivo o meu computador, que é o mesmo que eu uso nesse momento, o microfone simplesmente não funcionava para aquele outro sistema.
Então, gente, eu não sei nem como, eu não infartei ontem, porque eu desligava a câmera, ia para o outro lado da casa, eu falei, eu preciso que isso funcione, e eu achava que fosse a internet. Mas não, a gente baixa tantas coisas no computador que depois você perde o controle sobre a memória, sobre tudo do seu computador, né? Você não sabe mais como as coisas funcionam. Então, foi um desafio tecnológico entre a cadeira e o teclado, mas no final foi resolvido. Eu tive minhas psicólogas por telefone me ajudando, né, Muriel? Me Mas eu acalmando. comentei com a Mariana, outro membro do grupo, com a professora Alexandra, que a sua calma na hora de falar, eu não ia conseguir falar com um quinto da sua calma. Depois daquilo tudo, né? Ah, o professor está entrando, olha que ótimo. E aí fechamos o grupo, certo? Então tá. Professor, o senhor nos ouve? Ah, que ótimo. Bom, eu vou fazer uma brevíssima apresentação, né, sobre o que vai ser falado, só resumindo aqui, verificando aqui. Professor, desculpe interrompê-lo. Nós estávamos aguardando o senhor até para eu fazer aqui uma fala inicial e explicar a proposta do painel. Então, se o senhor me permite, eu vou abrir o painel, que nós estamos ao vivo no YouTube, e aí, na sequência, o senhor faz as considerações técnicas de abertura, eu vou simplesmente apresentá-los, e aí o nosso grupo de professores faz as discussões na sequência. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Agradecemos muito a presença de vocês, quer dizer, a presença virtual, né? O fato de vocês estarem conosco o dia todo e agora aguardando por esse painel que traz uma perspectiva completamente diferente de tudo que nós falamos ao longo do dia. E aí eu quero reiterar um pouco e falar um pouco sobre o propósito desse pavilhão, inclusive para os nossos palestrantes entenderem a relevância do papel deles aqui hoje, de como a contribuição deles é relevante para nós. O Pavilhão das Startups é uma iniciativa do Núcleo de Apoio à Internacionalização de PMEs e Startups, organizado no âmbito da Associação de Comércio Exterior do Brasil, sob a gestão do vice-presidente Arthur Pimentel, que foi também idealizador desse projeto, e eu tive a grata surpresa de ser convidada para coordenar o projeto e para ajudar a encontrar, então, os fatores que devemos unir para fazer com que tudo isso caminhe de uma maneira próspera, enfim, e frutífera para todos. Então, nesse ENAEX, decidimos lançar esse pavilhão da startup, e esse pavilhão tem o objetivo de trazer não somente as startups, algumas startups, organizadas em ilhas. Então, nós tivemos, de um lado, o pavilhão com startups organizadas em ilhas por estado. Então, os estados parceiros, patrocinadores, trouxeram as suas startups desenvolvidas ali nos seus programas de aceleração e desenvolvimento. Elas, então, tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos durante o evento. E, por outro lado, aqui na nossa sala de workshops, nós passamos os 2 dias aprendendo e entendendo melhor como que os governos brasileiros, os governos estaduais no Brasil, têm se movimentado no sentido de fomentar o desenvolvimento das startups no Brasil. No meio dessas palestras todas que falam de programas de desenvolvimento, nós resolvemos, então, inserir algumas considerações sobre questões que caminham em paralelo com todas as estratégias comerciais de desenvolvimento. E, com certeza, uma das questões que mais influenciam em decisões comerciais, ou pelo menos deveriam mais influenciar em decisões comerciais hoje em dia, são questões relacionadas à parte jurídica, à parte legal daquele negócio. Tudo que pode, de alguma forma, impactar o negócio e o desenvolvimento e crescimento desse negócio. Por isso, idealizamos esse painel, que vai falar sobre o marco legal das startups no Brasil. Na verdade, é um painel que os assuntos, os temas do marco legal serão discutidos, mas os palestrantes estão absolutamente à vontade para colocarem novas considerações e novas preocupações dentro desse ambiente de inovação e startups.
Então, eu quero agradecer a esse grupo. Eu estava falando antes do professor entrar, e reitero, esse grupo do qual eu faço parte, que eu vou pedir ao professor Versosa que melhor apresente o GID para a gente. É um grupo que se dedica a pesquisas e debates, e estudos, e capacitação. Agora estamos no meio de um programa de cursos online também. Enfim, um grupo que discute o direito empresarial no Brasil e visa cada vez mais aprimorar o conhecimento do direito empresarial de uma forma geral. Eu faço parte desse grupo, agradeço ao professor Versosa pelo convite, pelos meus colegas professores que aqui estão e que me abraçaram, né, que me recepcionaram de uma maneira tão bacana. Todos são professores de diferentes universidades do Brasil, e isso ainda traz mais qualidade técnica para as nossas discussões. Eu passo a palavra para o professor Versosa e depois cada um, por favor, siga o roteiro da apresentação. Por favor, professor. Muito obrigado, Roberta. Eu atrasei um pouquinho, porque alguém me pegou numa ligação da qual não estava conseguindo sair, é uma questão urgente. Mas vamos lá. O GID é o Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, que foi criado em março deste ano, para que nós pudéssemos discutir entre pessoas que estudam o direito empresarial, que gostam, que se dedicam a ele, questões inicialmente relacionadas com os efeitos da pandemia, principalmente no campo dos contratos. E aí nós começamos a fazer reuniões semanais, as coisas foram evoluindo muito bem, nós então passamos a realizar seminários, fizemos 5 seminários sobre diversos temas, e recentemente veio à luz o programa que se tornou realidade de um curso de Direito Comercial gratuito online. Nós chegamos ontem à nossa 3ª aula, e é um curso semanal. O que importa dizer é que nós temos ministrantes aqui do mais excelente nível, reunidos ali no grupo. Alguns apenas estão participando desse presente evento, mas certamente todos eles estão absolutamente senhores daquilo que irão falar neste ambiente de startups tão importante para a iniciativa empresarial voltada para o desenvolvimento do Brasil, a partir do trabalho dos empresários, do risco que os empresários assumem ao abrirem novos negócios em um momento tão difícil da economia mundial e também da nossa. Então, nós teremos a professora Alexandra, que vai traçar as linhas gerais daquilo que vai trazido aqui. A Muriel Waxman vai falar sobre a relação com a Lei de Liberdade Econômica, tão importante. É uma lei que, às vezes, alguns menosprezam, porque ela seria um bis in idem, mas ela veio, sim, trazer um pouco mais de segurança jurídica nas relações empresariais. A Amanda Barreto vai falar sobre investimento e inovação, fomento à pesquisa e ao desenvolvimento. O André Martim vai tecer considerações sobre alterações da Lei de Sociedade Anônima, que é uma coisa extremamente importante para uma atualização legislativa necessária. Finalmente, o professor Giovanni vai cuidar da emissão de debêntures por startups. Eu, infelizmente, não poderei participar do evento, porque tenho outro compromisso, mas sei que vocês ficarão em muito boas mãos. Agradeço a Roberta pela oportunidade aberta ao GID, e vamos trabalhar no sentido de contribuir para o bom andamento desse evento. Eu agradeço e que vocês sigam em frente. Obrigado. Professor, nós agradecemos a sua abertura. Como diz o professor Giovanni, o senhor é o professor dos professores e não teria a menor graça não tê-lo nessa abertura. Então, para mim é uma honra ter todos vocês aqui, e ter a sua liderança é uma honra, realmente. O senhor fique à vontade para cumprir seus compromissos, e aqui nós cuidamos do resto. Não é verdade, pessoal? Obrigada, professor. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandra Marilac. Eu agradeço a oportunidade da professora Roberta Portela e do professor Haroldo Versosa em me convidar
a participar do 39º Encontro Nacional do Comércio Exterior, dando a possibilidade de tecer alguns comentários acerca do projeto de lei 249 de 2020. Inicialmente, eu gostaria de informá-los que esse projeto de lei 249 de 2020 foi assinado no dia 19 de outubro, com o propósito de fomentar, estimular a inovação, a economia e a tecnologia no país. A ideia central desse projeto de lei 249 de 2020 é salvaguardar as questões jurídicas das startups, vindo com um propósito geral que é designado hoje, como bem mencionou a professora Roberta, com a designação de marco legal das startups. Muitas discussões se travam acerca desse tema, em especial os pontos que foram arrolados nesse projeto de lei. Me cabe aqui apontar esses pontos trazidos por essa nova legislação que se apresenta e também tecer alguns comentários críticos acerca dessa propositura. O que nós podemos observar? O artigo 3º do projeto de lei 249 de 2020 apresenta um conceito, ou se propõe a apresentar um conceito acerca das startups. Esse conceito que é trazido não é um conceito pronto, é um conceito proposto, que deve ser considerado também por meio das construções doutrinárias. É uma apresentação que não é completa, a gente pode observar que é uma tentativa de conceituação de startups, porque não é um conceito, em um determinado momento, olhando isso, um conceito que está pronto. O que diz esse artigo 3º que a ideia de startup? São consideradas startups as organizações empresariais nascentes ou em operações recentes, cuja atuação é caracterizada pela inovação aplicada a modelo de negócios ou de produtos a serem ofertados. A partir desse conceito, foram impostos alguns requisitos para que se considerassem startups. Dentro de requisitos, chamam a atenção 2 requisitos, que são o marco temporal, que é colocado como 6 anos de constituição de CNPJ para as startups, o faturamento anual de 16 milhões de reais, e também mais 2 requisitos, que é estabelecer no objeto social das startups o modelo de inovação ou a inovação, ou ser optante do chamado Inova Simples. Então, nós temos essas condições que foram trazidas aí pelo projeto de lei para se caracterizar como uma startup. Além disso, também é colocado, trazido, e aí a gente pode chamar como bem trazida, a figura do investidor anjo, que são as pessoas físicas ou jurídicas que pretendem investir, seja por meio de recursos, seja por meio de consultoria, nas startups. A ideia aqui é salvaguardar o direito dessas pessoas físicas ou jurídicas quanto ao risco do negócio que eles possam atravessar. Por exemplo, qual é o nível de responsabilidade que esse investidor anjo possa ter dentro desse negócio. E aqui é trazida a ausência, não a ausência, mas a limitação de responsabilidade desse investidor anjo junto ao negócio e também em recuperação judicial, entendendo que não há essa responsabilidade em caso de investimento ou em caso de consultoria. Qual é a proposta que se dá com relação a isso? Fomentar o investimento daquele que pretende investir na condição de investidor anjo junto às startups. Além disso, também é apresentada a regra simplificada de sociedades anônimas, não visando apresentar um novo modelo societário, mas sim simplificando as regras das SAs, como será visto aqui ao longo dessa palestra, trazendo também um estímulo a esse novo formato para aplicação junto às startups. A implementação do sandbox, que nada mais é do que um ambiente regulatório experimental com condições simplificadas para aqueles que participarem desta relação jurídica, ou seja, percebendo, trazendo dos órgãos reguladores e das entidades reguladoras do setor procedimentos que facilitam a implementação da inovação.
E, por fim, o que nós temos? Uma facilitação, uma aceitação da administração pública por meio de licitações facilitadoras, ou licitação diferenciada, pode-se assim chamar, que até fica melhor a combinação das palavras. O que é essa relação com a administração pública? Visa testar soluções diferenciadas, de soluções inovadoras já desenvolvidas ou a serem desenvolvidas, que possam testar o risco já previsto ou sem esse risco. A ideia aqui é que a administração pública utilize ou tenha acesso à inovação. Em linhas gerais, são esses os pontos que o projeto de lei apresenta, né, traz como marco legal das startups. Porém, devem ser conduzidas algumas críticas a esse projeto, que são críticas tanto positivas quanto negativas. No cenário de críticas positivas, o que a gente pode observar? Que há uma promessa de melhoramento ao ambiente jurídico das startups, tentando aqui fomentar o estímulo, estimular, na verdade, o investimento, seja do ambiente nacional quanto do ambiente estrangeiro. Lembrando que o Estado precisa promover políticas públicas para que isso possa realmente ser melhorado. O que nós temos aqui? Um ambiente que pode ser provido de segurança jurídica, afinal de contas, esse ambiente estava incerto, e agora com o marco legal das startups é possível ter pelo menos uma sinalização nesse sentido, muito embora existam outras normas que precisam ser analisadas de forma combinada. Por meio do projeto de lei, há uma sinalização para o investidor anjo, que tem aqui uma delimitação de responsabilidade trazida, o que dá um certo conforto para aqueles que pretendem trazer consultoria ou investimento no risco do negócio. Então, isso é um facilitador, é um meio interessante, que é positivo para a legislação, e a relação com a administração pública, o que faz com que o Estado tenha aqui um movimento favorável para investimento em tecnologia e inovação. Leia-se que startup não significa apenas tecnologia, mas sim inovação, né, para que não se apresente essa ideia equivocada de startup. E faz com que o país seja mais competitivo nesse setor, porque outros países já estão sinalizando para esse movimento, e o Brasil ainda não estava sinalizando para as startups com movimentos regulatórios nesse sentido. Vale lembrar que as startups são sociedades iniciantes, mas que serão as grandes sociedades no futuro, serão as grandes empresas do amanhã. E tratar com legislação para as startups é algo extremamente relevante, porque é cuidar das empresas do amanhã. Então, dar uma atenção devida, como o projeto de lei está dando nesse momento, é algo realmente positivo. Porém, é necessário também considerar os pontos negativos do projeto de lei. Por quê? Porque esses pontos negativos saltam os olhos porque não foram tratadas questões que são específicas das startups. Por exemplo, as fases que as startups atravessam, que são as fases de idealização dessas startups. Por exemplo, a fase da criação, a fase da operação, a fase da atração, a fase da autossustentação. Essas fases são extremamente relevantes, por quê? Porque é a partir das fases das startups que vão se conduzir o bom ou o mau desenvolvimento dessas estruturas. E sequer foi dada atenção para essas fases que vão dar sustentação a todo o processo de desenvolvimento de um determinado negócio. É nessa fase que amadurece a estrutura da startup e que merece respaldo jurídico também. Além disso, também não foi contemplada outras figuras que são parte de um desenvolvimento de startup, figuras que fazem parte do cotidiano de uma startup, por exemplo, as aceleradoras, as incubadoras, as hubs de inovação, os venture capital, os private equities. Ou seja, cenários que precisam estar acobertados e salvaguardados da figura jurídica. Ou seja, não adianta apenas apresentar um respaldo para investidor anjo, deixando de lado outras relações que são extremamente importantes para a estruturação das startups. Então, pecou o projeto de lei em não tratar das fases das startups, bem como das outras figuras que são envolventes aí ou fazem parte desse universo da inovação. E, por fim, não menos importante, é necessário dar um alerta
quando o projeto de lei tenta enquadrar as startups por meio de faturamento. Ao apresentar um faturamento de 16 milhões de reais para as startups ano, de certa maneira, deixa de lado as startups de forma real, porque nós sabemos que as startups, quando iniciam, não têm faturamento. Muitas delas estão testando os produtos e ficam testando os produtos 1, 2 anos e não têm faturamento. E quando chegam na chamada fase de operação, que é aquela fase de colocar o produto, conseguir seus primeiros clientes, o faturamento chega em torno de 1 milhão quando chega. E não conseguem alcançar esse critério que a legislação estabelece. E aí não se enquadram no que o artigo 3º, como eu disse, que merece atenção à tentativa de conceituação que a legislação propõe, ao chamado enquadramento de startup. Então, é um cuidado que deve-se ter quando se trata de conceituar startup, colocar requisitos para startup, para não deixar de lado as chamadas sociedades de hoje, sociedades do amanhã, que muitas vezes vão deixar de ter investimentos, sendo grandes negócios para o nosso país. É importante o marco legal das startups? Sim. É importante uma regulação jurídica? É um movimento favorável, sem dúvida nenhuma, mas muita coisa foi deixada de lado. Muitas questões que envolvem esse universo não foram contemplados. Então, eu trago para vocês aqui algumas inquietações, considerações que merecem reflexões, muito embora positivas, não deixo de dizer isso, mas também precisamos considerar as questões que não foram regulamentadas. Agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de expressar essas considerações no ENAEX e passo a palavra agora para minha colega Muriel Waxman, para que possa dar continuidade a essa conversa. Muito obrigada a todos. Boa tarde, obrigada, professora Alexandra. Queria agradecer a professora Roberta pelo convite hoje para a gente falar, para o nosso grupo falar nesse evento. A gente ficou muito feliz com esse convite, com essa ideia, e é um prazer falar sobre esse tema que está cada vez mais pegando fogo, né, no nosso país, e eu fico muito contente. Muito obrigada, professora Roberta e o professor Versosa, pela ideia. A professora Alexandra, como a professora Alexandra falou mesmo, as startups são as empresas nascentes ou que estão em operação recentemente, que são voltadas à aplicação de métodos inovadores a modelos de negócios, produtos ou serviços ofertados. Ou seja, não quer dizer que a startup ela tem que ser necessariamente relacionada a uma base digital, a uma tecnologia muito diferente, tem que ser necessariamente relacionada a uma inovação. E justamente a relação desse projeto de lei, dessa ideia das startups com relação à lei de liberdade econômica, está justamente diretamente relacionada com essa ideia de inovação das startups, a predisposição à internacionalização dessas empresas e a atração de investimentos estrangeiros para o nosso país por conta dessas ideias inovadoras. A professora Alexandra citou os quesitos, tem o faturamento bruto anual de 16 milhões. Além disso, um outro requisito importante é até 6 anos de inscrição no CNPJ, ou seja, a empresa pode ter até 6 anos estar inscrita no registro da Receita Federal, e logicamente, ter no seu ato constitutivo ou alteração do seu ato constitutivo o modelo de negócio inovador estabelecido ou enquadramento de do regime especial Inova Simples, que é o regime tributário que seria especificamente criado para as startups. Nesse sentido, o papel dos investidores anjos é muito importante porque eles admitem um aporte de capital, mas eles não integram o capital social da empresa.
ou seja, eles não são sócios da empresa, eles não possuem direito à administração, a votar dentro da empresa, da startup, mas eles têm esse poder que a professora Alexandra citou de deliberação em caráter estritamente consultivo, conforme o contrato que for celebrado com a empresa startup. Nesse sentido, também esses investidores eles não respondem pelas dívidas das empresas, inclusive em caso de falência e recuperação judicial. Então, o papel do investidor anjo é muito importante, né, dentro de um cenário de startup, né? E a gente lembra da Lei Complementar 155, que é a Lei do Investidor Anjo, que ela foi muito importante para trazer essa ideia, né, em 2016, da startup, desse tipo de investidor diferente para o nosso país, e agora, com esse projeto de lei, a sugestão é mudar a lei complementar, de forma a aumentar o prazo de 5 para 7 anos, para que os investidores anjos recebam o valor aportado na empresa de volta, né, o seu investimento de volta, e também esse projeto de lei determina a expressa estipulação das deliberações em caráter estritamente consultivo, feitas por esses investidores, né? E uma diferença importante aqui é que esse marco legal ele se estende também aos outros contratos de formas de investimento, não só estando estritamente limitado ao contrato de participação, que foi previsto na lei complementar, né? Aqui entra também uma crítica como a professora Alexandra, algumas críticas positivas e negativas. Nesse sentido, seria uma crítica negativa, porque a lei complementar antiga, ela tinha limitado, né, a forma de contratação por meio de contrato de participação. E eu atuo já nessa área com startups há alguns anos, e é bastante difícil de ver um contrato de participação. O que a gente vê, o que é mais comum é contrato de empréstimo, de mútuo, né, entre os investidores anjos e as startups. Então, o fato de que esse projeto de lei não ter limitado ao contrato de participação, alguma forma contratual específica, é muito positivo. Então, a crítica, na verdade, é o projeto, a lei complementar, e o projeto de lei, justamente, ele tenta mudar essa forma limitada de contratação estabelecida pela lei. Bom, com relação à Lei de Liberdade Econômica especificamente, logicamente, esse projeto de lei, essa ideia da legislação, de alteração da legislação das startups, é baseada nos princípios norteadores na Lei de Liberdade Econômica, principalmente a garantia de liberdade no exercício das atividades econômicas, a presunção da boa-fé do particular perante o poder público quando ocorrer a contratação. Nesse sentido, a legislação ela simplifica a criação das startups, ela estipula o investimento em inovação e o fomento da pesquisa e do desenvolvimento ainda mais no nosso país, facilita a contratação de soluções inovadoras também pelo Estado, isso é bastante interessante, e regulamenta o ambiente regulatório experimental sobre o qual a Amanda vai falar em seguida. Nesse sentido, chama bastante atenção o fato de que existe a possibilidade do governo participar também desses projetos com startups, né? Por meio de uma licitação e contratação de soluções inovadoras pela administração pública, adotando-se uma modalidade especial de licitação. E nesse sentido, o objetivo é resolver as demandas públicas que exijam a solução tecnológica ou uma solução inovadora das startups. Então, o que vai acontecer, esse projeto de lei sendo aprovado, é a homologação do resultado da licitação. Após essa homologação, a administração pública vai celebrar o contrato público para solução inovadora com a startup, e esse contrato ele vai ter vigência limitada a 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. E a forma de pagamento que vai ser prevista nesse contrato público é o valor máximo de 1,6 milhão de reais por contrato. Ele vai ser feito após a execução dos trabalhos, mas o edital de convocação dessa licitação especial, ele pode prever o pagamento antecipado de parcela de preço
logicamente justificando esse pagamento antecipado por meio da necessidade de implementação de uma etapa inicial do projeto de antemão, antes do projeto começar a ser iniciado, né? A gente vê muito isso nas startups, precisa de um aporte de dinheiro maior no começo para dar o kick-off do projeto, então isso também é possibilitado no caso de contratação da administração pública. E nesse sentido, há possibilidade também de contratação pela administração de um preço superior a essa estimativa de 1,6 milhões, desde que justificado e superior em termos de inovação, ou seja, a inovação a ser realizada, a ser implementada pela startup vai ser justificada por esse valor acima, né? Afinal, a gente vê no direito contratos de administração pública, contratos com poder público, o teto de 1,6 milhões é bastante baixo, né, nesse sentido, então, com certeza, a gente vai precisar ter bastante cuidado e atenção nesse quesito do valor do teto desses contratos com startups e entre startups e poder público. Então, isso vai ser uma outra frente que nós, advogados, teremos que prestar atenção. E, por fim, o encerrado o contrato, o ente público pode celebrar novamente um novo contrato sem necessidade de nova licitação, e esse contrato vai ser no máximo de 24 meses, prorrogados por mais 24 meses, para o fornecimento do produto. Por exemplo, aquele contrato público sobre o qual eu falei antes, ele estabelece uma ideia inovadora que vai ser desenvolvida. Foi desenvolvida essa ideia dentro no máximo 24 meses, né, um ano, prorrogável por um ano, e posteriormente a administração pública vai poder contratar novamente com essa startup para que a ideia e o processo seja desenvolvido pela empresa. Então, é bastante interessante essa questão da participação da administração pública, dessa criação de uma licitação especial. Vamos ver como isso vai ser o projeto sendo aprovado, mas é uma questão muito interessante e que a gente está precisando muito disso no nosso país, né? O mundo inteiro está passando por essa pandemia, é uma dificuldade bastante grande econômica, de desenvolvimento, de empresas, então essa ideia é muito inovadora e muito importante, e o fato da participação da administração pública também nesse tipo de ideia me deixa bastante feliz. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, e eu dou a palavra à Amanda agora. Obrigada, Muriel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a questão do investimento em inovação, a questão do fomento à pesquisa e ao desenvolvimento e sobre o ambiente experimental, que também é previsto no projeto de lei. E aí, eu queria começar falando que o projeto de lei ele menciona bastante essa questão da inovação, né? Obviamente, até pelo intuito dele. Então, tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º falam bastante na expressão, por exemplo, de empreendedorismo inovador. Falam de inovação, falam de iniciativas inovadoras, falam de empresas inovadoras, então acho que a gente tem bem esse foco, de fato, da inovação nesse documento. E aí, o artigo 4º traz alguns instrumentos por meio dos quais o investimento pode ser formalizado. E ele deixa bem claro que essas formas de investimento, os investidores não serão sócios das empresas, então eles não serão titulares de ações ou de cotas. São formas de investimento por meio dos quais eles aportam recursos, mas eles não se tornam sócios ou acionistas. Então, tem algumas opções que o projeto de lei traz. Por exemplo, um contrato de opção de subscrição de ações ou de cotas, que nesse caso vai ser celebrado entre o investidor e a empresa. Então, a empresa pode emitir novas ações e cotas para o investidor adquirir por meio desse contrato de opção, sendo que no primeiro momento eles só celebram um contrato de opção. Essa questão da sociedade em si só seria efetivada no segundo momento. A segunda opção seria um contrato de opção de venda de ações de acionistas que já são acionistas dessa empresa, que repassariam essas ações para os investidores. Então, teria da mesma forma uma opção, esse contrato para reger essa opção de venda dessas ações. A possibilidade de emissão de debêntures, que são títulos de dívida,
que posteriormente seriam conversíveis em ações da companhia, e esse tema vai ser explorado melhor pelo professor Giovanni. A possibilidade de celebração também de um contrato de mútuo, que posteriormente pode ser conversível também em capital. A estruturação de uma sociedade em conta de participação, e aí nesse âmbito, a empresa seria o sócio ostensivo e o investidor seria o sócio oculto, portanto, a empresa que exerceria, de fato, a atividade empresarial e o investidor entraria, de fato, com capital e ele correria o risco desse empreendimento, mas ele não exerceria, de fato, a atividade. E também tem o inciso 6 desse artigo 4º, traz a possibilidade de celebração de outros instrumentos de aporte de capital, sempre deixando claro que o investidor não vai integrar o capital social da empresa, ou seja, ele não vai virar proprietário. Esse inciso me parece bem interessante, porque, como a gente está falando de inovação, de startup, é um mercado muito dinâmico. Então, me parece que deixar formas taxativas de investimento não seria a melhor solução, já que, como esse mercado está em mudança o tempo inteiro, acho que a lei não conseguiria acompanhar esse dinamismo todo. Então, esse inciso me parece bem importante para permitir essa adaptabilidade do diploma legal conforme o passar do tempo. Bom, essas são as principais formas que esse investimento pode ser formalizado, segundo o projeto de lei. Além disso, o projeto de lei fala da questão do fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existem algumas empresas que têm atribuição, por uma determinação de órgãos reguladores setoriais, têm a obrigação de investir em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, elas têm que destinar um determinado nível de recursos a essas atividades. E o projeto de lei traz a possibilidade de que o investimento nessas startups feito nos termos desse diploma legal seja enquadrado nesse limite. Então, isso também é bem legal, porque essas empresas têm mais uma forma de cumprir essa obrigação regulatória. E aí, o projeto de lei traz dois instrumentos principais, que são os fundos patrimoniais, que são os endowments, chamados lá no exterior de endowments, e os fundos de investimento em participações, que são fundos de investimento que têm por objetivo investir em ações ou cotas de empresas. E aí, esses fundos de investimento em participações têm que ter uma destinação de recursos específica, né? E que seria para capital semente, para empresas emergentes ou para empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E sempre, aí, o projeto traz também os requisitos para que esse investimento possa ser enquadrado nesse limite regulatório, e ele sempre deixa bastante claro que a destinação dos recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tem que ser observada. E, por fim, também tem um dispositivo bem interessante no projeto de lei, que é o artigo 9º, que fala sobre os ambientes regulatórios experimentais, que são os sandboxes, que basicamente são ambientes de experimentação mesmo, como o nome fala. São casos em que os reguladores eles querem desenvolver a inovação, mas eles não querem tomar tanto risco. Então, eles criam meio que um mercado paralelo, digamos assim, bastante controlado, em que eles permitem que certos participantes, desde que cumpridos os requisitos que os reguladores estabeleceram e observadas todas as regras que eles estipularam, façam experimentos, de fato. Então, eles podem trazer projetos inovadores e eles podem pedir dispensa de algumas exigências legais ou regulatórias, e eles conseguem desenvolver esses projetos nesse ambiente que o regulador controla de uma forma bastante próxima. Então, esses ambientes são bem interessantes porque eles permitem que seja feita uma experiência de forma que eventuais danos, digamos assim, decorrentes dessa insegurança por serem mecanismos e instrumentos novos, sejam minimizados, e, ao mesmo tempo, o regulador consegue ver como, na prática, funcionaria essa inovação. E, no Brasil, já existem iniciativas de reguladores com a criação de sandboxes, porém, não existe uma base legal efetiva para isso ainda. Então, a lei complementar que decorreria desse projeto, ela traria essa base legal e traria, portanto, mais segurança jurídica para esses ambientes. Atualmente, a CVM tem uma instrução que fala sobre sandboxes regulatórios, que é a instrução 626 de 2020, e ela criou também um comitê de sandbox, que é um comitê que estipula as regras que vão ser cumpridas nesse programa de sandbox da CVM, que foi criado pela Portaria 75 de 2020 da CVM. Essa instrução é de março de 2020. O Banco Central também tem um programa de sandbox regulatório,
Foi criado pela Resolução 29 de 2020 e entra em vigor agora em 1º de dezembro. E a SUSEP, que é o órgão regulador do mercado de seguros, também teve uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que é a número 381 de 2020, e uma circular da SUSEP número 598. Então, a gente vê que tanto a CVM, que é reguladora do mercado de valores imobiliários, quanto o Banco Central, que é regulador do sistema financeiro, quanto a SUSEP, estão preocupados em trazer esses sandboxes, em criar esses ambientes, em fomentar, de fato, a inovação. Então, me parece que esse artigo e essa formalização que decorreria desse projeto de lei é bastante interessante para, de fato, o desenvolvimento e a consolidação dessas iniciativas de sandbox. Dito isso, eu passo a palavra ao André. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Vocês me escutam? Queria primeiro agradecer a todos que estão assistindo, principalmente aos meus queridos colegas aqui do GID, e a professora Roberta, que abriu essa oportunidade. Eu vou me deter especificamente na parte societária, né? Mais especificamente nos artigos 14 e 16 do projeto, nas disposições finais. E quem conhece o mínimo de Brasil e de como funciona a organização e os projetos de lei sabe que é nas disposições finais, né, onde estão esses artigos, que mora o perigo, vivem as jabuticabas, né? Aqui não temos muitas, essa é a notícia boa, mas especificamente há alterações à Lei de Sociedades Anônimas que eu entendo que precisam ser analisadas. Assim, a maioria delas é benéfica, como já falaram Alexandra, Amanda, Muriel. Estamos caminhando, acho que o cenário aqui é que estamos caminhando para um mercado mais digital, uma economia mais fluida, com menos interferência, com um grau de internacionalização maior, como disse a professora Roberta, e eu acho que essa lei, ela ajuda. Mas a gente faz críticas também a alguns posicionamentos. Então, eu queria dividir aqui, até por uma questão de tempo, especificamente, eu queria focar no artigo 294 da Lei das SA, que sofreria muitas modificações, né? Então, eu dividi essas alterações societárias em aquelas que são alteradas imediatamente pela lei complementar e aquelas em que a lei complementar sinaliza claramente para a Comissão de Valores Mobiliários, para a CVM, que ela tem um poder de, e aí eu vou usar o termo que a lei usa, dispensar ou modular exigências quanto a determinados itens da lei das SA. O artigo 294, ele por excelência já flexibiliza algumas exigências para companhias abertas de menor porte. E aí ela determina, a legislação determina nesse artigo que se a sociedade anônima detém no máximo 20 acionistas e um patrimônio líquido não superior a 10 milhões de reais, ela goza de algumas vantagens de não cumprir especificamente alguns requisitos que oneram as empresas no dia a dia, como a gente bem sabe, especificamente a publicação de convocação de acionistas para a Assembleia, que pode ser substituída por entrega com recibo para os acionistas, o que faz total sentido e desburocratiza muito o dia a dia das empresas, e também algumas questões de publicação, especificamente. A esses itens, a lei acresce 2 aqui, que são os itens 3 e 4, que fala de realização de publicações ordenadas na forma eletrônica e substituição dos livros do artigo 100 por registros mecanizados ou eletrônicos. Isso é extremamente bem-vindo. Enfim, já era permitido, dos 7 livros listados no artigo 100, 5 já poderiam ser mantidos em registros eletrônicos. A exceção eram os livros de atas de reunião de conselho, de diretoria, e também as atas e pareceres do Conselho Fiscal, quando há um Conselho Fiscal, obviamente. E agora essa legislação inclui esses livros como livros que podem ser mantidos de forma eletrônica e estende essa vantagem também às empresas de menor porte.
Aqui, a classificação da empresa de menor porte também modifica, ela fica mais explícita e ela engloba as startups, mas não só as startups. Então, é uma alteração que tem um efeito para além do marco legal das startups. Toda startup é necessariamente uma empresa de menor porte, porque, como a Alexandre e a Muriel falaram, um dos pré-requisitos é essa receita bruta anual de 16 milhões. Aqui, há a previsão, a substituição do patrimônio, do item de patrimônio líquido por receita bruta anual de 78 milhões. Ou seja, é muito além do limite dos 16 milhões das startups. Isso significa que essa alteração está visando não só as startups, mas outras empresas, outras companhias, outras sociedades anônimas de um porte menor do que companhias abertas, por exemplo, e que se beneficiariam dessa mudança. Né? Esse gap entre 16 e 78 é onde vai caber a empresa de menor porte para além das empresas startups. E também o número máximo de acionistas subiu de 20 para 30. A proposta é que suba de 20 para 30. Então, as alterações são essa mudança de número máximo, a alteração do padrão de contagem contábil, né, de patrimônio líquido mínimo de 10 milhões para receita bruta anual de 78 milhões. As questões de publicações eletrônicas, muito bem-vindas, muito discutidas no início do governo Bolsonaro, enfim, medida provisória em cima de medida provisória, alterando os registros públicos, a publicidade das demonstrações financeiras das empresas, e isso parece que vai se pacificar entre o ano de 2021 até janeiro de 2022, essa tendência. Além disso, tem uma previsão que é um pouco diferente nesse projeto, que é a previsão de livre distribuição de dividendos pela Assembleia Geral, desconsiderando o previsto no artigo 202 da Lei das SA. A ideia aqui, lendo os demais artigos da lei, me parece que o que o legislador quis dizer é que a Assembleia não precisa ficar restrita ao dividendo mínimo obrigatório, né? Ela pode flexibilizar o dividendo mínimo obrigatório. Mas quando menciona o artigo 202, a lei se torna imprecisa, porque o artigo 202 prevê vários critérios de cálculo do dividendo mínimo obrigatório, dentre os quais as reservas, e também dá a entender que a Assembleia Geral teria um poder que ela não tem, de distribuir desproporcionalmente os lucros dentre ações que sejam da mesma classe e da mesma espécie. Por que ela não pode fazer isso? Porque existe um artigo, o artigo 109, que impede esse tratamento diferenciado dentro da mesma classe e espécie. Ações iguais recebem dividendos iguais. E por que ela não pode mexer nos padrões de cálculo das reservas contábeis dentro do patrimônio líquido? Porque isso está previsto na lei, nos artigos 193 até o 200. Então, no fundo, o que eles querem flexibilizar, e aí sim, acho que é uma alteração muito bem-vinda, é a estipulação do dividendo mínimo obrigatório. Isso passaria a não ser exigível de empresas chamadas empresas de menor porte. Acho excelente, apenas acho que se a gente quer falar de não inexigibilidade do dividendo mínimo, talvez a gente devesse escrever inexigibilidade do dividendo mínimo obrigatório, né? E não prever que não se aplica a regra do 202, porque isso vai causar uma enorme confusão de interpretação entre normas, e um projeto de lei tem que esclarecer e não confundir, né? Essa não é a ideia. E, rapidamente, para não estourar meu tempo aqui, as questões em que seria feito o empoderamento da CVM, assuntos para os quais a CVM pode dispensar ou modular exigências. Tem uma lista de 6 itens que são muito interessantes. O primeiro deles seria a obrigatoriedade de conselho de administração, do 138, parágrafo 2º, mas tem um detalhe: o conselho de administração não é obrigatório para as sociedades anônimas, é obrigatório para companhias abertas e empresas reguladas. Será que nós queremos mexer nisso? Tirar a obrigatoriedade de conselho de administração em companhias abertas e empresas de setores regulados? Me parece que a CVM tem que ter muito cuidado com esse assunto. Aqui não está previsto nenhuma obrigação, mas está prevista a possibilidade de modulação dessa exigência. Eu teria muita cautela em tratar desse assunto.
O chamado do Conselho Fiscal por acionistas, né? O Conselho Fiscal pode ser criado por 10% dos acionistas com capital votante, capital votante equivalente a 10%, ou capital não votante, 5% do capital não votante. Não, a princípio, não vejo nenhum problema nessa flexibilização, dependendo de como ela for feita. O terceiro item é a exclusão das instituições financeiras em distribuições públicas de valores mobiliários, que é o artigo 170, especificamente o parágrafo 5º, se eu não estiver enganado. Aqui também eu acho que é muito perigoso, porque a gente está falando de distribuições públicas, né? Existem as distribuições públicas de valores mobiliários e existem as distribuições privadas. E as startups normalmente promovem distribuições privadas. Nada impede que façam distribuições públicas, mas normalmente promovem distribuições privadas que já são flexibilizadas por instruções da CVM. Aqui a gente está flexibilizando uma distribuição pública. Primeiro, com acesso à poupança pública, ao capital de todos, né, uma oferta mais ampla. Segundo, reduzindo regulação no mercado que é já um mercado de alto nível e que guarda pouca relação com as empresas inovadoras em início de atividade. Então, aqui eu não sei bem se a gente está falando de startup, se isso caberia aqui, e mais do que isso, ainda que a regra seja de que a CVM analise, eu não sei se a gente deveria mexer em distribuições públicas e alteração de instituições financeiras na intermediação dessas distribuições. O 4 é o dividendo mínimo obrigatório, e é esse item que se liga ao item anterior e que faz com que a interpretação da regra do artigo 202 fique um pouco mais clara, mas, enfim, a minha sugestão é que isso seja alterado na lei para que fique totalmente claro, né? O item de publicações. E, por fim, um item também que me pareceu muito curioso, que é a regulação de apuração a preço justo dos valores das companhias abertas, que é o artigo 4º, especificamente o parágrafo 4º. De novo, aqui eu acho que dificilmente a gente está falando de startup, dificilmente uma empresa inovadora, digital, com recursos limitados às receitas que nós já mencionamos, vai pensar nesse critério de preço justo de avaliação de empresa. Eu acho que esses 3 itens, a apuração a preço justo, a exclusão das instituições financeiras e a obrigatoriedade dos conselhos de administração, estão um pouco fora de lugar aqui. Enfim, de novo, são regras que não são específicas, não há uma determinação específica normativa nesse sentido, mas uma regra para que a CVM analise a viabilidade e conveniência de mexer. Eu, no lugar da CVM, diria que não é conveniente mexer nisso. E, por fim, o artigo 16, que cancela os itens 1 e 2 do artigo 294, que me parece confuso, porque no início da lei, né, no artigo 14, há a previsão de acrescer itens ao artigo 294, o que dá a entender que as startups e empresas de menor porte em geral vão se beneficiar de mais 2 itens, além dos itens 1 e 2. E depois os itens 1 e 2 são revogados, não, 2 cláusulas abaixo. Me parece confuso, não está claro para mim se essas obrigações ficam ou saem, e deveriam ficar. Se eu puder opinar, se me permitirem opinar, deveriam ficar, na minha opinião. Não faz nenhum sentido. A gente está tentando melhorar esse caráter de flexibilização de exigências. Não faz sentido a gente tirar esse artigo que tanto beneficia empresas de menor porte. E da minha parte é isso. Eu passo para o Giovanni pedindo desculpas por ter passado um pouquinho aqui. Opa! Ok, liguei o som agora, né? Estão me ouvindo? Som ok? Vídeo ok? Vamos então começar a nossa conversa, tá? Pessoal, satisfação estar aqui, tá? Satisfação estar aqui conversando com vocês nesse encerramento, não é, desse encontro aí idealizado, promovido, né, pela AEB, e agradecendo aqui, em nome do GID até, o convite da Roberta de abrir para a gente esse painel,
para tratar com vocês aí sobre o marco legal das startups. E, bom, o que eu trouxe aqui para conversar com vocês vai ser mais ou menos algo pincelado do que a Amanda já tratou, né, em matéria de investimentos e inovações, com a deixa do meu querido amigo André Martins, que falou aí muito sobre a sociedade, as alterações que os projetos de lei querem vão trazer, se aprovados forem, na lei de sociedades anônimas, que é uma preocupação que eu particularmente tenho, né? Seja em temas que a gente, em aulas, em cursos que a gente ministra nessa área, seja em trabalhos consultivos profissionais também. Diz respeito o quê? Ao financiamento de uma startup. E nós temos aí, não no projeto de lei 249, mas no projeto de lei 146, que está anexado a ele, o regulamento de um instrumento de financiamento que já tem larga experiência prática na atividade comercial, na atividade mercadológica do Brasil, que é justamente o quê? A utilização de debêntures, né? E uma inovação, né? Não no sentido da inovação das startups, mas no sentido de alteração do ordenamento jurídico importante, a meu sentir, é justamente a possibilidade que esses projetos venham a trazer de que debêntures possam virem a ser emitidas também por startups, com detalhe, né, da forma como está estipulado no projeto. Eu não preciso mais pensar em ser necessariamente uma companhia, uma sociedade anônima para trabalhar com a emissão de debêntures, né? A gente percebe o começo dessa história logo no artigo 4º, né, do projeto de lei 249, que vai estabelecer ali no inciso 3 justamente a possibilidade de debênture conversível em capital, né, debênture conversível em capital, como uma forma aí de investir, né, em inovação, o grande objeto, né, de atuação das startups. Porém, o regramento dessa questão, dessa possibilidade de uso, né, vamos dizer assim, de emissão das debêntures pela startup, a gente vai ver justamente no projeto de lei 146, que vai propor lá no seu artigo 24, né, a inserção do artigo 63A, não é? Na Lei Complementar 123, a lei que rege, não é, o regime jurídico das MEs e das EPPs na sua essência. Você pegar para examinar o caput desse artigo 63, ele é claro. Não é? Ele é claro. E aí eu vou pegando o gancho para fazer a analogia numa frase que o André colocou, acho que poderia ser até mais expresso, porque ele vai dizer que MEs e que EPPs e também as startups podem emitir valores mobiliários que vão conferir aos seus titulares direitos de crédito contra a emissora nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado, se remetendo aos artigos 52 a 72 da Lei 6404, que vai nos dar justamente o regramento legal das debêntures, né? Poderia deixar claro que está se abrindo, né, o regime jurídico das debêntures para além das fronteiras do anonimato, né, para além das fronteiras das sociedades anônimas, né? Importante, também curioso e digno de nota, o parágrafo 1º desse artigo, ele estabelece o quê? Requisitos, condições aí importantes para que a debênture conversível possa ser utilizado como instrumento de financiamento da startup. Ela estabelece o quê? Que a emissão de títulos mobiliários conversíveis em capital social dependerá de previsão no respectivo ato constitutivo,
Então, eu preciso inserir lá no contrato social da ME, eu preciso inserir lá no contrato social da EPP, que serão emitidas debêntures e que aquelas debêntures poderão, atendendo às condições estabelecidas, não é? Lá na própria lei de sociedades anônimas, que elas poderão serem convertidas em capital. Que condições são essas que a gente tem na própria lei, já regulamentada, né, na Lei 6404? A primeira delas, as bases da conversão. Né? Como que se dará essa conversão? Né? Ou seja, cada debênture será convertido em quantas ações, em quantas cotas, em qual percentual de capital? Ou mesmo uma relação ali, né, de valor nominal entre debêntures e o preço do capital. Além disso, né, o prazo ou a época em que o debenturista, o titular da debêntures, né, o titular da debêntures, ele poderá exercer esse direito, né, de conversão, cabendo notar que é possível a estipulação de outros eventuais requisitos ou condições que só o caso concreto vai poder especificar para a gente. Além disso, né, mesmo em se tratando não mais de companhias, não mais de SA, mas de MEs ou de EPPs e das próprias startups, o parágrafo 2º vem a estabelecer que a CVM ela vai poder estipular regras adicionais para a emissão desses títulos, né? Notadamente aí, né, títulos de MEs e de EPPs ou da sua distribuição pública. Tá? E, por final, o parágrafo 3º ele vai estabelecer algo que é importante, né? Isenções aí do ponto de vista de imposto de renda e do ponto de vista de IOF em cima de todos os rendimentos que foram, vamos dizer assim, auferidos, gerados aí pelo trabalho desses títulos, né, desses valores mobiliários. E aí, já chegando, não é, aqui para o final da minha fala, né, uma pergunta que é muito comum da gente ouvir falar quando a gente trata de debêntures é: de onde é que vai surgir a necessidade dela? Né? É aquela velha história. Você tem basicamente 2 grandes mecanismos, né, de capitalização de empresas, de captação de recursos. A primeira delas é o aumento do capital social, que, se você está precisando do recurso de maneira urgente, o aumento de capital, às vezes, é uma operação demorada em que você fica muito na dependência do controlador, do majoritário, que muitas vezes, até por idiosincrasia, acaba não aprovando esse aumento. A outra alternativa que normalmente se tem é o quê? É o acesso ao crédito, né? Com os juros que se percebe atualmente nesse país, muitas vezes fica inviável também. Né? A terceira corrente, o terceiro vetor seria justamente a veia dos valores mobiliários, o que, né, a meu sentir, vem em boa hora. Acho até que o legislador podia se inspirar nessa ideia das startups e abrir essa possibilidade de debêntures para os demais, né, modelos de negócios aí que não necessariamente se enquadrem, né, nas noções, no conceito jurídico de startup, tão bem iniciado aí pela nossa querida Muriel. Tá? Foi uma satisfação falar com vocês. Daí eu devolvo a palavra, então, para a queridíssima Roberta Portela. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu tenho tanta confiança no trabalho, no estudo, na dedicação de vocês, que eu precisei sair da sala em alguns momentos, porque eu estou gerenciando 2 salas no Anaex, e informei a Muriel no privado, pedi licença, mas eu sabia que tudo ia transcorrer como eu tinha imaginado, sonhado, idealizado para esse painel. Então, graças a Deus, deu exatamente como eu imaginava, e graças a vocês, obviamente. Então, eu quero agradecer muito. Eu acho que vocês deram uma complexidade, não uma complexidade, melhor, vocês adotaram um tratamento
tão rebuscado para tudo isso. Eu ouvindo agora o professor Giovanni, eu falei, meu Deus, mas não precisava ser esse aulão, né? Eram algumas considerações, e vocês trouxeram aquele aulão maravilhoso. Eu só tenho a agradecer e dizer que muito me orgulho de fazer parte, de novo, digo isso, fazer parte desse grupo com vocês. Acho que a gente tem muito a contribuir com esses novos debates. Tá bom? Vamos encerrar agora. Até o próximo ENAEX, que eu vou trazer novas questões jurídicas para vocês solucionarem, tá bom? Um abraço grande para todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Até mais. Eu que agradeço. Satisfação. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Vou fechar aqui, tá, Marcos? Acabou de acabar.